vou conversar com vocês nessa primeira live, que foi um dos temas que eu mais gosto. Eu coloquei um assunto muito importante que está muito em alta, tá? Que são os pacientes que já tiveram Covid-19, o que isso muda quando a gente fala de clareamento dental. Eu sei que tem muita gente que já está atento aí ao que muda no organismo do nosso paciente depois que ele passa por um período da Covid, né? Depois que ele tem o diagnóstico e passa por um tratamento. Mas eu vou contar para vocês o que muda no clareamento dental para um paciente que já teve Covid. Então, o nosso assunto de hoje é o poder do diagnóstico no clareamento. E por que o diagnóstico é algo tão importante? Quem é meu aluno que está aqui assistindo sabe o quanto eu bato na tecla do diagnóstico. Gente, o diagnóstico é uma ferramenta fundamental na mão do dentista. E muitos dentistas erram, tá? Simplesmente por ignorar algumas partes do diagnóstico. E como eu comentei com vocês no início da live, eu vou falar sobre temas que estão em alta, sobre alterações sistêmicas e que acabam causando, deixando algumas sequelas no nosso paciente, como é o caso da Covid-19, que interfere sim no nosso procedimento de clareamento dental. E que você, se ignorar esses passos, você pode estar achando que o problema é da técnica. E na verdade, muitas vezes não tem nenhum problema com a técnica. O problema está no dentista que não soube diagnosticar. Ou vulgarmente comeu bronha com uma informação tão importante. Primeira pergunta, você dentista, mudou alguma coisa na sua ficha de anamnese quando você começou a atender durante a pandemia e colocou alguma informação para detectar se o paciente já teve Covid, quanto tempo ele tem de infecção, quando que ele ficou doente e se ele ficou com alguma sequela? Duvido que você tenha atualizado sua ficha de anamnese. Pois é, a pandemia é algo que a gente não pode deixar de lado de forma alguma. Mesmo com a vacina, é importantíssimo que a gente coloque, da mesma forma que a gente pergunta se o nosso paciente tem alergia a algum medicamento, se ele tem alguma alteração sistêmica, é imprescindível que você pergunte para o seu paciente se ele já teve Covid, há quanto tempo ele teve e se ele teve alguma sequela, tá? Isso é importantíssimo. Segunda coisa, você pergunta como é a rotina do seu paciente e amanhã a gente vai conversar sobre perfil de paciente. Por que perfil? Porque cada tipo de pessoa vai conseguir se encaixar numa determinada técnica. Eu sempre falo para os meus alunos, não é só o paciente que decide qual é a técnica que ele vai fazer. Quem decide a técnica é o cirurgião dentista, porque você, dentista, é o único profissional capacitado para conseguir orientar aquele paciente de qual é a melhor técnica para o caso dele, certo? Então, você precisa saber muito de diagnóstico. E quando a gente fala do diagnóstico, eu vou comentar com vocês alguns pontos que a gente tem ali na nossa ficha de anamnese, tá? Mas que são imprescindíveis, que vocês não podem pular essa etapa. Primeiro ponto, as características do esmalte do paciente de vocês. Vocês já se atentaram a isso? Que quando o paciente ele procura o consultório odontológico com o objetivo dele fazer o clareamento, muitas vezes ele vem com uma foto que ele viu no Instagram. Já aconteceu com vocês? Ou alguma foto que ele viu em alguma revista, alguma foto que ele viu em alguma matéria na internet, ele fala, doutor, eu quero dente branco dessa forma. Eu quero esse dente branco, que na maioria das vezes é lente de contato, por exemplo, não é um resultado que a gente consegue obter com clareamento. E daí você, sem se atentar ao perfil psicológico desse paciente, sem investigar, se é possível, qual é o tipo de mancha, qual é o tipo de esmalte que ele tem, você fala, não, vamos fazer um clareamento então que a gente consegue alcançar esse resultado. Errado. A gente não consegue alcançar um resultado de porcelana. E primeiro, antes de falar para o seu paciente se a gente consegue ou não chegar no resultado que ele quer, a gente precisa examinar o esmalte dele. Então, o primeiro passo. Na anamnese, vocês vão observar que o esmalte ali do paciente tem várias características que a gente precisa questionar. Primeira delas, esse esmalte ele tem trincas? Vocês já repararam que as trincas é algo muito comum hoje nos nossos pacientes, porque infelizmente mais de 90% dos pacientes, ainda mais os pacientes que frequentam o meu consultório, e eu tenho certeza que o de vocês também, sofrem de apertamento dentário, apertamento ou bruxismo. Isso é algo muito comum, que se acentuou na pandemia, né? Ainda mais nos períodos em que nós ficamos 100% de isolamento, ou deveríamos ter ficado, né? Que aumentou a nossa atenção, aumentou a quantidade de pacientes trabalhando em home office, aumentou a atenção em todos os aspectos. Pacientes que muitas vezes apertavam esporadicamente ou acabam rangendo o dente uma vez ou outra,
ficaram muito frequentes e acabaram tendo isso adicionado à sua rotina. O bruxismo e apertamento dentário, nós geramos uma média de 40 quilos por hora forçando o nosso esmalte. É muito. Vocês já imaginaram ir na academia e pegar 40 quilos e ficar segurando 40 quilos por uma hora? Se você vai se cansar, imagina o esmalte do seu dente. É muito tempo e é muito peso, né? Isso vai fazer com que o nosso esmalte tenha trincas. Essas trincas podem interferir não só no resultado, mas no manchamento do dente do nosso paciente e na sensibilidade. Quando nós temos trincas no esmalte, esse dente ele é mais irregular e tem uma superfície mais porosa e um esmalte mais fino. Quem é a barreira do nosso dente? Todo mundo sabe, todos os dentistas sabem, ou deveriam saber, que a parte do nosso dente que absorve o corante é a dentina e não o esmalte. O esmalte ele funciona como uma barreira protetora no nosso dente. E se nós temos um esmalte que está irregular, que tem defeitos ali, onde ele tem aquele defeito vai ter uma penetração maior de corantes. Ou seja, vamos ter um dente que além de um esmalte desgastado, é um dente mais manchado. A gente vai ter mais variações de manchas nos dentes. Mesmo nos caninos, que costumam ter uma espessura de esmalte maior, uma espessura de dentina maior, se eles sofrerem um desgaste, como é muito comum os pacientes perderem guia canino, devido ao apertamento dentário, bruxismo, esses dentes vão aumentar o manchamento. E daí, dentista, eu te pergunto, se eu tenho um paciente que o canino é mais amarelado, ou que, por exemplo, vamos deixar um pouquinho mais difícil, onde eu tenho os laterais mais amarelados, os incisivos laterais mais amarelos do que canino e do que central. Como eu vou clarear esses dentes? Não é? Isso a gente precisa ficar atento, eu não posso fazer uma técnica igual para todo mundo. É isso que vocês vão aprender comigo aqui na jornada. Essa nossa semana vai ser importantíssima para que cada dia você aprenda um passo muito importante para o seu clareamento. E eu tenho certeza que terminando a jornada, na sexta-feira, você vai ter virado essa chave do clareamento. Você já vai ter mudado muita coisa na sua rotina, que eu comprovo para você. Isso faz total diferença no dia a dia. Você vai entregar um clareamento com resultado e um clareamento indolor para o seu paciente. Vocês têm noção como isso é importante? Sabe por que eu me interessei tanto por clareamento? Porque eu sou uma pessoa que tem sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade. Sério, não sei se todo mundo que está assistindo aqui sofre desse mal, mas eu aperto muito os dentes e tenho muita sensibilidade. Então, Renata, isso é algo muito comum. A doutora Renata falou que está com um caso de um paciente que tem um canino mais amarelo. Isso é muito comum. E se a gente for clarear todos os dentes iguais, os caninos sempre vão ficar um tom abaixo do restante dos outros dentes. Então, a gente precisa ficar atento a isso para poder entregar um sorriso iluminado por completo, né? Então, como eu falei para vocês, o objetivo é que vocês saibam diagnosticar, fazendo um diagnóstico correto para não cometer uns erros, tá? Essa semana a gente ainda vai falar sobre os erros mais comuns durante a técnica do clareamento dental e de todas as técnicas, tá? Isso eu quero deixar bem claro para vocês, porque eu sei que tem muita gente que vem empolgada para saber de luz violeta, que quer o protocolo de luz violeta. Vocês vão ter, tá? Mas é importantíssimo que você saiba trabalhar com todos os tipos de clareamento e saiba diagnosticar e escolher qual é a melhor técnica. Não foque em uma só, porque você vai ter perfis de pacientes que não se encaixam na luz violeta, como você vai ter perfis de pacientes que se encaixam no clareamento caseiro. E se você não souber fazer uma dessas técnicas, você não vai conseguir entregar um resultado de excelência, tá? Então eu tenho certeza que aqui é o lugar certo para você aprender algo diferente. Então vamos lá, meu paciente tem trincas. Se o meu paciente tem trincas no esmalte, eu já sei que eu não posso fazer uma técnica de clareamento caseiro, por exemplo, ao menos que seja muito bem monitorada e muito bem planejada. Os meus alunos são capacitados para isso porque eles sabem e manjam muito de diagnóstico. Eles sabem o quanto eu pego no pé em relação a isso. Mas se você ainda não tem tanta experiência com clareamento dental, eu posso falar para você, se o seu paciente tiver trincas no esmalte ou fissuras, você já tem que dar um passo para trás e saber que você tem que ser muito cauteloso na escolha da técnica. Segundo ponto, se o seu paciente tiver desgaste na incisal, também é algo muito comum, tá? Muito comum ter o desgaste, porque os nossos pacientes acabam rangendo muitos dentes. E isso faz com que desgaste a superfície ali da região incisal fique muito irregular.
Nesses pacientes, você também não pode realizar qualquer técnica de clareamento e nem qualquer concentração de gel. Isa, se o meu paciente tem bruxismo e apertamento, quer dizer que eu não posso fazer quase nenhuma técnica? Não. Eu vou te dizer que se você souber planejar, você vai conseguir fazer uma técnica com luz violeta, com gel clareador, sem problema algum. Só que sempre com muita cautela, tá? Agora outro ponto importantíssimo. Conversar com o paciente sobre o que ele consome na rotina dele do dia a dia. Porque muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui que é muito comum do pessoal que chega no consultório, é que consome água com limão pela manhã. Vocês sabem, às vezes muitos de vocês também consomem água com limão. Gente, água com limão é extremamente erosivo para o esmalte dos nossos dentes, extremamente. E se você toma isso todos os dias, tá? Todos os dias, ao longo do tempo, seu esmalte vai ficando cada vez mais poroso e mais delicado. Uma alternativa para esses pacientes é, em vez de utilizar o limão espremido na água, utilizar o óleo essencial de limão. O óleo essencial de limão siciliano, que por mais que ele seja mais concentrado, ele não tem um pH tão ácido quanto o limão puro espremido ali no copo. E isso vai ajudar a gente não ter erosão. Outra coisa, orientar o paciente a tomar de canudinho essa água com limão, porque essa água não vai entrar em contato com a superfície vestibular dos dentes, diminuindo, mas não levando a zero, tá? O desgaste do nosso esmalte. Então isso precisa ser conversado. Muitas pessoas fazem dietas, tá? E também as dietas com baixo consumo de carboidrato. As dietas com baixo consumo de carboidrato também deixam o pH da nossa boca mais ácido. E se a gente fica com o pH mais ácido, vamos ter sensibilidade. E você pode fazer a técnica aplicação só de luz violeta, que é uma técnica que não causa nenhum tipo de sensibilidade. Se o seu paciente tiver um pH mais ácido, ele vai ter sensibilidade. Então, tome muito cuidado com isso. Outra coisa, faz uso de creme dental clareador ou já fez uso de creme dental clareador? Por que essa pergunta é importante? Porque o creme dental clareador ele é erosivo para o esmalte, então ele vai deixar essa superfície do dente irregular, aumentando o manchamento. Então, se o paciente está usando o creme dental clareador, ele pode até notar que o dente está um pouco mais claro durante o tempo que ele está usando. Só que em compensação, com certeza, a sensibilidade dele vai aumentar. Ele parou de usar, ele tem o efeito rebote. Qual é esse efeito rebote? Como a superfície ficou irregular, eu vou ter um dente que está manchando muito mais do que antes. Por isso é importantíssimo, orientem o paciente de vocês sobre o uso correto do creme dental, da escova correta, do fio correto para o caso dele. Gente, muitos pacientes não sabem disso. Eles olham ali no encarte da pasta que essa pasta ela é uma pasta clareadora que promete deixar os dentes mais brancos, eles compram. E eles compram muitas vezes na inocência, por achar que realmente vai ter um efeito, tá? Porque se tem muita propaganda, existem marcas que são extremamente consolidadas de creme dentais que investem no marketing absurdo para pastas clareadoras. Só que isso é muito perigoso. E se você não fizer o seu papel como cirurgião dentista e orientar o seu paciente, ele vai acabar consumindo esse creme dental e ele não sabe dos malefícios que está causando. A Vanessa perguntou, comida e bebida com pigmento, pode ou não pode? Mito ou realidade? O que vocês acham? Que pode ou não pode consumir corante? Durante clareamento ou depois do clareamento? Vamos responder a pergunta da Vanessa. Pode. Pode sim consumir alimento com corante, seja comida, bebida, corante natural ou artificial, durante o processo de clareamento e depois do processo de clareamento. Isso não vai interferir no quanto a gente vai clarear e na durabilidade. Existem comprovações científicas e vários artigos há muitos anos que comprovam isso, tá? Pode e sim consumir. Quanto tempo o nosso dente leva para ter uma alteração visível de cor? Em média, 1 ano e meio a 2 anos. Depois desse período consumindo corante, é quando a gente vai ter uma alteração de cor significativa a ponto da gente perceber um amarelamento mais profundo dos dentes, um amarelamento que vai se destacar mais. Então vamos lá, oriente o paciente de vocês a qual é o melhor clareamento para ele, tá? Qual é o melhor clareamento não, qual é a melhor pasta de dente para ele, para que ele possa chegar no mercado, olhar todas as pastas que tem aquela prateleira enorme e que ele saiba escolher a melhor para o caso dele,
tá? E a escova, a mesma coisa, porque se ele estiver usando uma escova que é média ou até uma escova macia de alguma marca que as cerdas não são tão macias dessa forma, ele vai acabar desgastando o esmalte dele, trazendo sensibilidade, causando recessão gengival ou até machucando muito esse tecido gengival, né? Então é imprescindível que você faça essa orientação. E pode observar, vai no mercado da sua cidade, chega no setor de creme dental e observe o rosto das pessoas ali escolhendo. Elas olham de novo. Tem gente que perde até mais de 5 minutos olhando para a prateleira de creme dental e acaba escolhendo muitas vezes um nada a ver com o que é pro caso dela, o mais indicado pro caso dela. E ao longo do tempo, usando esse creme dental errado, ela vai ter sensibilidade, com certeza. E daí você vai precisar escolher uma técnica que não vai causar sensibilidade, mas já orientando esse paciente que o que ele perdeu de esmalte por ter usado um creme dental incorreto, uma escova incorreta, ou ter consumido um alimento ácido, ou sofrer de apertamento e bruxismo, ele perdeu. Quando a gente perde esmalte, esse esmalte ele não se regenera. Então, perdeu, não tem como repor. Por isso, é importantíssima essa orientação e papel do cirurgião dentista, tá? Não vão só pela marca, toda a pasta da Colgate é boa. Não é toda a pasta da Colgate. Eu já fui convidada pela Colgate para falar de alguns produtos deles que são muito bons. Já escrevi matéria para Colgate, mas também não concordo com muitos cremes dentais que eles têm, que acabam deixando o pH muito ácido ou sendo muito erosivo, como a linha da pasta clareadora da Whiteness. Não vou ficar citando todas as marcas aqui, mas eu quero plantar essa semente dentro de você, dentista. Preste atenção no que seu paciente usa em casa. Ainda mais agora com o Instagram, vocês conseguem conferir no meu perfil várias propagandas que aparecem de pó de carvão ativado, de pasta que promete clarear, de LEDs que os pacientes compram, que são USB, que eles colocam ali no dente. Se isso for muito barato, com certeza seu paciente vai testar. Ele vai testar e ele vai manchar o dente e depois vai no seu consultório para consertar. Se você não souber consertar, você perdeu o paciente, tá? Vamos falar sobre a relação, então, do nosso paciente que teve Covid-19 para o clareamento dental. Se o meu paciente teve a Covid, ele já está recuperado e resolveu iniciar um processo de clareamento, é importantíssimo que eu converse com ele sobre quais as sequelas ele teve. Porque, gente, a maioria das pessoas que acabam contraindo a Covid-19 ficam com sequelas. E uma dessas sequelas é a queda da vitamina D. Eu não sei se todo mundo sabe, mas todo dentista deveria saber que a baixa vitamina D ela vai interferir em 2 pontos muito importantes da saúde do nosso paciente. O primeiro ponto vai interferir no nosso osso, no osso do maxilar, vai provocar uma descalcificação, ou seja, vai aumentar a reabsorção óssea. Então, se o seu paciente tiver já uma tendência a uma doença periodontal, uma gengivite que seja, ele vai acabar tendo isso muito mais potencializado e perdendo mais tecido ósseo por conta da Covid-19 que baixou a vitamina D dele. Segunda coisa, a vitamina D ela está associada com o nosso sistema imunológico. Se a gente tem uma queda do sistema imunológico, nós estamos mais propensos a ter outros problemas de saúde bucal. Vocês sabem qual é o problema de saúde bucal mais comum em uma pessoa com a imunidade baixa? Que muita gente fala, nossa, eu sei que quando aparece isso é porque minha imunidade está baixa. Vocês sabem o que é? Que daí a gente não pode fazer nenhuma técnica de clareamento quando tiver com esse problema instalado. Alguém acerta, será? Alguém dá um palpite? O que aparece na boca do nosso paciente quando ele cai um pouquinho a imunidade dele, tem algo que surge ali? O que será que é? Exatamente, Paula. Ai, que orgulho, Rai. Que orgulho, gente. É herpes. Exatamente. Eu posso fazer clareamento do paciente com herpes? Não posso. Não posso. O risco de contaminação é muito grande. E aí, o que eu vou fazer com esse paciente que está com herpes? Se eu tiver o laser, com certeza eu vou fazer uma aplicação de laser vermelho, tá, no meu paciente. Porém, não posso só medicar esse paciente. Se ele teve histórico de Covid-19, eu preciso repor vitamina D para o meu paciente. E se você não souber prescrever a vitamina D, você pode encaminhar o paciente para um médico, tá? Pode ser um endocrinologista, pode ser um nutrólogo, pode ser um clínico geral. Você vai fazer um encaminhamento para possível investigação de deficiência de vitamina,
Porque a baixa vitamina D, ele vai causar uma queda do sistema imunológico, podendo levar a herpes, tá? E não adianta só passar uma ciclovir, você está tratando ali algo paliativo, certo? Você precisa pensar no organismo como um todo. Então, prescreva a vitamina D para o seu paciente da forma correta, tá? E se você não souber, não tem problema. Estude para saber aplicar essa terapia no seu paciente e encaminhe ele para um médico, tá bom? Exatamente, Paula. A baixa vitamina D, ela vai ocasionar sensibilidade. Então imagina, você comprou um equipamento de luz violeta maravilhoso, vai fazer a técnica, nunca teve problema com sensibilidade e aquele seu paciente que já teve a Covid-19 vai fazer o clareamento e relata uma hipersensibilidade. O que você vai falar? Nossa, meu equipamento não presta, meu equipamento não está funcionando, tem algum problema? Na verdade não, o problema está nessa baixa vitamina D. Então olha só quantas coisas a deficiência de vitamina D pode ocasionar na nossa boca e a gente está ignorando isso, né? Isso não pode ser ignorado. Essa suplementação ela é necessária, tá? Então se você não souber prescrever, encaminhe para alguém que saiba prescrever a vitamina D. E que essa pergunta faça parte da sua anamnese, tá? Faça parte da sua rotina no consultório, certo? Pergunte a frequência que o paciente faz um hemograma, se ele está em acompanhamento médico, se ele toma algum tipo de suplementação, tá? Tudo isso vai interferir, correto? Outra coisa, você sabe diagnosticar se esse paciente ele já tem hipoplasia de esmalte? Porque eu recebo muitas mensagens de colegas falando assim, Isa, meu paciente não tinha mancha branca e depois que eu comecei a realizar o clareamento nele, eu tive um monte de problema. Surgiram várias manchas e eu não sei o que fazer. Será que essas manchas elas vão sumir? Será que elas vão ficar permanentes ali na superfície do dente? Precisa ser investigado. Se aparecer uma mancha branca clássica de uma hipoplasia de esmalte no seu paciente, saiba que ele já tem essa tendência a desenvolver esse tipo de mancha. Manchas hipoplásicas em pacientes adultos não surgem do dia para a noite. Elas muitas vezes já estavam lá com clareamento, como às vezes uma concentração muito alta, né, de peróxido, seja de hidrogênio ou carbamida, ou muito tempo de aplicação, ou intervalos errados entre as aplicações, vão fazer com que essas manchas ressurjam, ou seja, apareçam. Talvez o seu paciente até tinha essas manchas, mas estavam tão discretas que ali junto com o amarelamento e a mancha dos outros dentes ele nunca tinha percebido. Mas depois que você desidratou um pouco a superfície do dente e fez o clareamento, essas manchas elas gritam. E aí, será que essas manchas hipoplásicas elas saem? Sim, não é que elas saem, tá? Prestem muito bem atenção. As manchas hipoplásicas são passíveis da gente conseguir disfarçar com as técnicas de clareamento dental, mas isso com uma técnica extremamente bem planejada, tá? Porque se você não souber planejar, você vai deixar elas mais evidentes e ressaltar ainda mais essas manchas. E quando nós não conseguimos disfarçar 100% dessas manchas, nós temos hoje como utilizar um protocolo muito bom que eu gosto bastante, que é a microabrasão. Então a microabrasão a gente deixa ela por última do clareamento, mas eu consigo perceber no diagnóstico se meu paciente tem essas manchas. Eu preciso observar quanto eu tenho de mancha em cada dente, tá? E na anamnese que vai ficar para vocês fazerem o download, lá tem sobre o grau de amarelamento. Existem dentes, tem a pergunta, quais dentes possuem um maior grau de amarelamento? Vocês vão conseguir anotar. Lembrem-se, observem as manchas do seu paciente. Se o dente for, anotem aí, com um esmalte muito fino, muito discreto, com grau de translucidez, é muito, praticamente assim, 99% de chance que seu paciente desenvolva manchas hipoplásicas se você pecar um pouquinho no excesso do clareamento, tá? Então, se você observar um grau de translucidez, se você conseguir perceber que o esmalte está muito delicado, a chance de desenvolver mancha é muito grande. E existem pacientes que são extremamente exigentes e que se ele não observou a mancha antes, ele vai observar depois e vai te questionar. Doutor, meu dente está branco, mas o que é essa mancha que apareceu no esmalte? Isso é normal? Eu vou continuar com essa mancha? Essa mancha vai sumir? E aí, o que você vai falar? O que você vai fazer?
Sim, é possível disfarçar a mancha com a técnica correta, tá? Outro ponto que eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes, ainda mais as mulheres, e eu tenho a felicidade de atender muitas que trabalham com coloração pessoal, não sei se todo mundo já conhece isso. O nosso sorriso e a cor dos nossos dentes, ele tem uma relação muito íntima com o nosso tom de pele, com o contraste de cabelo, com o contraste da cor dos lábios, gengiva, e tudo isso precisa ser analisado. Por isso que eu gosto muito de fazer uma foto do meu paciente sorrindo, naturalmente, e outra foto com afastador. Isso vai me ajudar muito no diagnóstico das manchas, porque com o afastador eu vou conseguir isolar bem o dente. E com a foto do sorriso eu vou conseguir ver se realmente esse dente do meu paciente está manchado, não está compatível com a face dele, com o tom de pele, com o tom de cabelo, com o contraste, ou se esse dente está muito amarelo e está incompatível com o tom. Eu vou conseguir perceber. E é comum a gente receber pacientes que são extremamente clarinhos de pele, que têm um tom de pele mais amarelado, incomodado com a cor do sorriso. Mas é importante você avaliar e conversar com o seu paciente sobre isso. Falar, olha, você já tem um tom de pele mais amarelado. Nós vamos conseguir clarear? Vamos conseguir clarear. Porém, não vai ser aquele clareamento que vai ter uma tonalidade tão gritante, um contraste tão gritante, porque você já tem um tom mais amarelado. Então, seu dente sempre vai puxar para um tom mais amarelo, porque em contraste com a sua pele vai se destacar o amarelo, tá? Então, tudo isso é importante você observar. A consulta inicial de um clareamento, ela pode levar meia hora, 40 minutos, uma hora. Não menosprezem esse passo. Ah, mas clareamento é uma chance de eu conseguir ter um bom faturamento em pouco tempo de cadeira. Sim, se você souber fazer o clareamento da forma correta. Porque se você não souber, vai ser um tiro no seu pé. Por que um tiro no seu pé? Porque você vai casar com aquele paciente do clareamento que você fez e não deu certo. Aquele paciente que você vai começar a repetir um monte de vezes as sessões, fazer várias sessões até que você não ter mais o controle, não conseguir chegar na cor que ele quer, ou deixar o paciente com muita sensibilidade e você acabar ficando frustrado com o clareamento. Achar que o clareamento ele não vai conseguir te trazer um resultado legal, que é um procedimento chato, que é um procedimento que você não consegue ganhar tão bem porque você acaba tendo muita dor de cabeça, e isso não é verdade. Eu quero que você saia dessa primeira live da nossa jornada, esse início, esse primeiro passo dessa caminhada que a gente vai estar junto aqui até sexta-feira, e que você consiga perceber que o clareamento é uma técnica muito segura, se você souber trabalhar, e uma técnica que é extremamente conservadora com resultado lindo, um resultado lindo, uniforme, um sorriso iluminado, que você consegue alcançar se você dedicar uma parte do seu tempo a adquirir conhecimento sobre essa técnica, porque muitos de nós acabamos ficando com aquele conhecimento residual do que a gente aprendeu na faculdade, né, sobre o clareamento, ou seguindo as orientações dos fabricantes, dos géis clareadores que a gente compra, mas ela não se encaixa para todos os pacientes. E na verdade não se encaixa para a maioria deles, não é verdade? Então não se sinta assim. Eu tenho certeza que na sexta-feira sua cabeça vai mudar contra clareamento dental. Você vai ver que é possível você alcançar um resultado lindo e um resultado que sua paciente vai ficar super satisfeita, que você vai ter uma boa lucratividade e que vai ficar um sorriso digno de capa de revista e extremamente saudável. Isso é o mais importante. A saúde sempre vem primeiro do que a estética. E se você souber trabalhar muito bem com clareamento, você consegue proporcionar as duas coisas, um sorriso muito saudável e um sorriso branco, tá? Porque nada pior do que você ver um paciente com um sorriso branco com uma gengivite. Vocês já viram, colegas? Eu vejo muito no Instagram, o pessoal postando antes e depois com algum cálculo ali no incisivo inferior, com uma inflamação no tecido gengival, com aquela papila inchada. Vocês já repararam? Com uma restauração que não tá tão legal. Isso é a pior coisa, é a pior coisa. O que adianta ter dentes brancos e o tecido que suporta o dente ali tá todo inflamado e prejudicado, não é? Então sempre prezem pela saúde em primeiro lugar e depois a estética. E não menosprezem o diagnóstico, invistam no diagnóstico, invistam no tempo de vocês para escolher a melhor técnica para esse paciente, tá? Vamos lá. Nossa, Paula, então, para vocês verem, na minha faculdade, eu terminei a faculdade em 2014.
Em 2014, até para falar, o meu primeiro contato com clareamento dental foi em 2011. Em 2011 já era algo assim que muito sutil, que eles ensinavam um protocolo realmente que estava ali no fabricante. Muitas vezes a marca vinha na faculdade fazer uma demonstrativa e que você precisava colocar ali, né? Só fazer aquilo que ele estava mandando, colocar a barreira, e eles nem mostram como coloca uma barreira da melhor forma, né? Não vem esse tutorial e muita gente peca na hora de colocar a barreira. Aplicar o gel, observar se vai formar bolha ou não vai formar bolha, se eu preciso romper essa bolha ou se eu não preciso, se a bolha é positiva ou se a bolha não é positiva, você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Né? Você vai e aplica o produto ali, fica esperando o tempo e tá orando ali para a hora que você jogar água, lavar o dente e sair branco, não é? Mas na verdade não é nada disso. Gente, é muito mais complexo do que isso e ao mesmo tempo não. Para quem investe conhecimento não é algo tão complexo, mas que exige uma atenção especial. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês. Imagina, Renata, eu tô aqui para isso, compartilhar conhecimento. E o meu objetivo com essa jornada fosse que vocês entendessem a importância de dedicar um tempo para o clareamento. É lógico, vocês vão terminar essa jornada com muito conhecimento sobre clareamento, vocês vão mudar a visão de vocês. E essa jornada ela é um passo para vocês avançarem de nível em clareamento e se tornarem referências, tá? Porque do mesmo jeito que existem profissionais na odontologia referências em harmonização, referências em ortodontia e implantes, existem profissionais como eu que são referências em clareamento. Porque quando a gente fala de clareamento, a gente está englobando um pouco de cada área da odontologia, inclusive da harmonização facial. É muito comum a gente ver pacientes harmonizados, pacientes com preenchimento labial, pacientes com uma pele perfeita e com dente amarelo. Isso não é ter um sorriso harmônico, né? Cris, fique tranquila, eu vou continuar falando sobre manchas até sexta-feira. Então, se você perdeu porque travou, porque eu não vou repetir, gente, porque senão demanda muito tempo. Então, vocês acompanhem aqui, até sexta-feira eu vou falar de novo sobre manchas hipoplásicas. Fiquem atentos. Doutora Ana Carla, pessoas depois dos 40 anos clareia tão bem assim? Por isso que você precisa escolher bem qual é o protocolo que você vai trabalhar, Ana. Acima dos 40 anos, nós temos o fator de envelhecimento dentário. Vocês sabem que existe o envelhecimento dentário, que deixa o dente mais poroso e a dentina acaba sofrendo muito esse impacto desse envelhecimento e acaba ficando uma dentina esclerosada mais amarelada. É possível de clarear? É possível de clarear. Eu clareio dentes de pacientes com 18 anos e pacientes senhorinhas com 70 que vão fazer protocolo superior e querem clarear os dentes inferiores. A gente consegue sim, só precisa de um planejamento correto. José, eu também não tô tendo bom resultado, então me assiste até sexta-feira. Eu tenho certeza que se você colocar todas as dicas que eu vou te dar em prática, você vai conseguir mudar muito clareamento no seu consultório. A Márcia, tem que estudar, pesquisar e praticar, pois senão se tem conhecimento da noite para o dia. Exatamente. Clareamento, como qualquer outro procedimento na odontologia, é curva de aprendizado. Quanto mais você estuda e mais se dedica, melhor vai ficar o seu resultado e mais profundamente você vai entender sobre aquele assunto. Você consegue fazer parte e lá tem vários artigos sobre várias pesquisas de clareamento interno, de clareamento caseiro, clareamento com consultório, clareamento de LED violeta. Tudo isso com todas as referências e artigos super recentes para você poder estudar e se aprofundar nos temas. Estela, Isa, cerveja aumenta a acidez? Aumenta um pouco, Estela, mas, por exemplo, a vodka ela tem um pH mais ácido, ainda mais quando a gente usa, vai acabar juntando ela com algum tipo de fruta cítrica, uma caipirinha, por exemplo, aí vai ter um teor muito mais ácido e muito mais prejudicial do que a cerveja. Mas qualquer bebida em excesso, bebida destilada, ela também vai ser mais ácida. A Gil, eu sou especialista de harmonização facial e quero aprofundar mais para agregar o meu paciente. É exatamente isso, né, Gil? Como o clareamento ele está associado com a harmonização. Eu também sou especialista em harmonização orofacial e o clareamento ele complementa muito. Eu tenho pacientes que depois que a gente termina o clareamento, ela fala, nossa, eu acho que eu preciso de um preenchimento labial, porque meu sorriso está em destaque, mas o meu lábio não está compatível com o meu sorriso e vice-versa. Como tem pacientes que fazem preenchimento labial e não se sentem confortáveis de sorrir porque o dente está mais amarelo. Então, uma coisa encaixa na outra. Lu, muito obrigada pelo carinho. Eu tenho pacientes também assistindo aqui.
Doutora Silvana e doutora Renata, a partir de quantos anos eu posso clarear? Teoricamente, a gente só pode clarear até a partir da idade que o paciente termina o seu crescimento, tá? Nos homens, o ideal sempre após os 18 anos, tá? E nas mulheres, hoje a gente tem pacientes com 16, 17 anos com alteração já de cor. Por isso é importante investigar todos esses poréns que eu comentei com vocês na ficha de anamnese, tá? Se o paciente ele for menor de idade, você precisa ter autorização de um responsável, orientar muito bem sobre o cuidado na higienização, porque os pacientes que são mais novos tendem a serem um pouco mais folgados nessa questão de higienização. E isso vai comprometer a saúde da gengiva, que consequentemente vai acabar com o nosso resultado, literalmente, do clareamento, porque a placa também adere manchas e acaba amarelando os dentes. Então, assim, eu basicamente só faço em pacientes menores de 18 anos se eu tiver uma boa conversa, uma boa mesmo conversa com aquela pessoa e com o responsável para que a gente consiga chegar no melhor clareamento para ele que seja extremamente monitorado, tá? Doutora Tainara, fumante pode clarear? Pode clarear, mas não são todas as técnicas que nós podemos usar, doutora. A gente precisa selecionar qual é a melhor de acordo com o perfil desse paciente e o grau de manchamento dele. Mas sim, podemos clarear os dentes dos pacientes fumantes. E sempre a gente não deve esquecer de orientar sobre o problema do cigarro. Então eu sou aquela paciente, eu te entrego o sorriso branco, mas eu puxo sua orelha porque você fuma. Doutora Silvana, sim, o clareamento caseiro ele pode ocasionar desconforto gástrico, porque muitas vezes a gente utiliza uma concentração que não é a mais viável, uma moldeira que não é a melhor, não está mais bem ajustada para aquele caso, o paciente não é tão bem orientado para utilizar essa técnica e ele acaba engolindo muito peróxido. Isso aumenta muito a acidez, tanto do meio bucal quanto do estômago, tá? Olha, temos um protético aqui na nossa live. Meu querido Alex, quantas sessões precisa ter para o resultado perfeito? Isso depende muito de pessoa para pessoa, depende de idade, do grau de manchamento e da rotina. Mas basicamente, vamos lá, para a gente com clareamento caseiro, quanto tempo eu preciso ter para ter um resultado legal? Uma média de 20 dias até 35 dias, tá? Pode ser direto ou com intervalos, depende do que a gente selecionou para aquele paciente. Ele vai ter um resultado bacana com o clareamento caseiro. Clareamento de consultório, uma média de 3 a 4 aplicações semanais, tá? Falando de clareamento de consultório convencional. Terceiro, clareamento com luz violeta. A luz violeta tem uma técnica um pouquinho mais diferente assim do que as outras. Nós realizamos uma média de 6 sessões, de 6 a 7 aplicações da técnica híbrida com luz violeta para alcançar um resultado legal. Mais dúvidas? Eu vou encerrando a live por aqui, certo? Um grande abraço para vocês. Fico muito feliz pela presença de todo mundo. Aproveitem muito a ficha de anamnese e me contem depois o que vocês acharam. Põe em prática no consultório cada dica que eu tô mandando aqui para vocês e vamos mudar o clareamento dental na boca do nosso paciente. Essa semana tenho certeza que vocês não vão ser mais os mesmos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.